Bom dia, a gente está aqui com o Dr. Geraldo Lorenzi Filho, especialista, um dos maiores especialistas em sono aqui no Brasil. Vamos falar de sono, poluição luminosa, relógios biológicos, apneia do sono. Como é que esse negócio, Dr. Geraldo, essa coisa de sono, ela impacta muito a qualidade de vida, não é verdade? Lógico, lógico. O que eu acho legal é o seguinte, se eu estou falando de qualquer doença, eu sou pneumologista também, se eu falar de asma, de falta de ar, se você não tem esse problema, talvez você não se identifique. Agora, quem que não dorme? A gente passa um terço ou um quarto da vida dormindo, e é um mistério, né? Como que a gente passa tanto tempo dormindo? Qual é o significado do sono? E tem muitas perguntas que ainda não foram respondidas. Você sabe que muita gente sofre com isso, eu imagino, Geraldo. Lógico. Muita gente sofre. Lógico. E eu acho que isso influencia a nossa qualidade de vida. Total. Se você não... E assim, se você não dorme bem, e as pessoas talvez nem saibam por que não estão dormindo bem, e você estuda isso provavelmente, e eu tenho a impressão que você estuda até maneiras de ajudar as pessoas que não dormem bem a como poder, a primeiro identificar o porquê que não estão dormindo bem e o que pode ser feito, é isso, Geraldo? Tem várias questões. Eu acho que a gente podia elencar 3 problemas básicos. O primeiro problema que é muito sério, que você já citou alguma coisa, é a privação do sono. Então, quantas horas eu preciso dormir para estar bem? É variável, depende da idade. Então, um bebê muitas vezes dorme 18 horas nas 24 horas, né? Depois você começa a dormir 10, 12 horas, até as crianças pequenas que dão aquela dormidinha no começo da tarde, na escolinha. Depois a gente consolida um sono único, né? Monofásico. Uma fase nas 24 horas. E depois, com a idade, o sono vai ficando um pouquinho mais frágil. Isso é natural. Frágil, a gente não consegue sustentar o sono. E quando você fala, bem. Geraldo, quando fala monofásico, deixa eu ver se eu entendi bem. É aquele sono que assim, ele flui ele flui sem interrupções? O monofásico nas 24 horas é a pessoa que vai dormir às 11 da noite e acorda às 6 da manhã. Agora, várias fases é um bebezinho, ele dorme, acorda, tá certo? E com a idade a gente começa a ter uma tendência a voltar àquela coisa primitiva de ser polifásico. Que é dormir algumas vezes ao longo do dia. Exemplo aquele típico. Aquele snap depois do almoço, aquele nap depois do almoço. Exato, uma cochiladinha aqui. O exemplo melhor que eu dou é do cachorro. De vez em quando a gente fica com inveja danada do cachorro. O cachorro dá uma meia horinha, não tem o que fazer, ele dorme. E toca a campainha, ele já sai correndo. Ele não tem o que a gente chama de inércia do sono. Olha que interessante. Inércia do sono. Entendi. E a gente pode se adaptar a vários modelos. O Amir Klink, por exemplo, ele foi para o Polo Sul e teve um trecho, isso está bem descrito, onde ele, a cada hora, o protocolo dele era dormir 15 minutos na hora. Dia e noite. Olha que loucura. Quer dizer, ele não... Olha que loucura. Ele não tinha 8 horas à noite. Não, ele tinha 15 minutos. A cada hora. Olha que protocolo do quê? Gente. Eu acho que é um protocolo de tortura. Né? Protocolo de tortura. Imagine você dormir 15 minutos, porque teoricamente você não tem nem tempo para entrar em sono profundo, em fase REM, em 15 minutos. Por que ele fazia isso? Porque ele estava navegando onde tinha muito iceberg. E ele estava sozinho. Então ele não podia se dar o luxo de dormir 8 horas. E isso, 24 horas, dormindo 15 minutos na hora. É o sono de cachorro, né? O cachorrinho dá uma dormidinha, meio da noite ele acorda com um bom humor incrível, né? Vai lá, late, faz o que tem que fazer e volta, e dorme de novo. A gente tem uma dificuldade muito grande de fazer isso. E, Geraldo, assim, as pessoas também roncam. O ronco, Geraldo... Bom, agora você está mudando de assunto. Né? Assim, a não, gente vambora. tem tanta coisa para ver com o Dr. Geraldo que eu tô... Porque esse é um problema muito grande. Só para terminar. Tá, por favor. A nossa sociedade é uma sociedade privada de sono.
a gente dorme cada vez menos e dorme cada vez pior. Cada vez pior. A gente tem... O grande elemento é a luz elétrica, né? E depois, eu me lembro, quando eu era criança, talvez alguém de vocês se lembrem disso, quando eu era criança, a TV Tupi, às 11 horas, desligava e tinha chiado. Chiado. As pessoas não conseguem entender o conceito. Parece que você enxergava o cara fechando a porta e indo dormir. Dizendo assim, ó, aqui a gente desligou. Nós É o desligamos. contrário de uma rede emissora aí que a gente tem aqui, que fala assim, 24 horas no ar. Todas são. Essa história Hoje, a de tecnologia... tá ligado ou tá plugado 24 horas, Sabe o que Geraldo, acontece? é uma coisa É a que tecnologia. deve estar. A tecnologia, porque eu posso olhar hoje... Bom, eu estou na Bolsa de Valores, eu posso estar na Bolsa de Valores de sei. Singapura. Eu sei. Eu posso estar na China, no horário sei. do Japão. Eu posso vir para a Europa, para os Estados Unidos. 24 horas. E isso tudo não é uma coisa natural para o ser humano. Na medida em que eu fico Não plugado é natural. 24 Não, horas... a natureza nos deu o quê? Nós somos animais, a gente se localiza pela visão, nós enxergamos mal à noite. Os nossos olhos, nossa visão é ótima durante o dia. Nós somos animais diurnos. diurnos. Existe um acordo tácito na natureza de alguns animais que são diurnos e alguns são noturnos. Então, na minha casa não tem barata. Mentira. Acorda às 3 da manhã que você vai ver que as baratas estão por lá. Às 3 da tarde elas estão escondidinhas. São animais noturnos. O rato é assim. O rato não precisa enxergar, ele precisa cheirar o mundo. E nós rompemos esse acordo. E nós viramos animais 24 horas. Às custas do quê? De uma pior qualidade do sono, menos quantidade do sono, associada à depressão, à obesidade, à piora da memória. A gente sabe que quem dorme menos tem maior risco de ter pressão alta, de ter, aqui no INCOR, a gente estudou a relação de dormir pouco com problemas vasculares. Quer dizer, é um problema seríssimo. E nós estamos pagando essa conta em pouquíssimo tempo. Né? A gente, como animais, a gente se adaptou ao longo de milhares de anos e essa tecnologia invadiu a gente em quanto tempo? 10 anos, 20 Bom, anos? 10 anos é o celular, é mínimo. Mínimo, é mínimo. Então você chega Pelos lá, históricos, o mínimo. pai passa na frente do quarto da criança, ele está dormindo. Mentira, ele está no celular. Tá no celular. E o celular, a luz está escura, a pupila está dilatada, aquela luminosidade inibe a produção de melatonina e o organismo é tapeado, não é horário de dormir. E você vai dormir cada vez mais tarde, a gente se adapta a isso, só que de manhã o despertador toca. Nós somos uma sociedade privada de sono. E o que isso impacta, então, na qualidade de vida? Quer dizer, Em tudo. em tudo. Basta você ficar uma noite sem dormir, você não precisa estudar nada. Faz esse experimento, fica uma noite sem dormir, como você fica no dia seguinte? Isso quer dizer, se eu dormir bem, com regularidade, vou dormir às, sei lá, 10 ou 11 horas da noite, desligo tudo uma hora antes, liguei celular, não atendo, Isso não que tenho você está falando é luzinha. super importante, chama-se higiene do sono. Higiene do Você sono. tem os rituais. Ritual, a gente fala de ritual na vida. Se eu fizer isso, isso vai ajudar o meu organismo a viver melhor e eu Com vou certeza. talvez prevenir algum tipo Com de certeza. moléstia, alguma coisa Com assim. certeza. Com Quer certeza. dizer, a gente nem imagina que o sono... Não, veja, é a mesma coisa a alimentação. Você, em geral, tem horários para se alimentar, você tem horários... nós temos os ritmos biológicos, né? A gente é um padrão de ritmos. E o próprio sono é uma manifestação desses ritmos. Quando os neurônios eles diminuem a atividade, você perde a consciência e a gente chama isso de sono. É uma coisa de ritmo. É lógico que a gente se adapta. A gente estava falando do exemplo do amigo clínico que ele se adaptou a uma condição extrema. Mas são pessoas altamente treinadas, que estão num ambiente extremamente controlado. Agora, na nossa sociedade, a gente não tem nem consciência de que está passando mal por não estar respeitando o nosso sono, ritmo, o nosso e o organismo. nosso sono. Doutor Geraldo, me diga uma coisa. Quer dizer, as pessoas que... Quantas pessoas, imagino eu, você em casa, talvez muita gente, de noite dorme com intercorrências, assim, com sono não contínuo, e aí tem dificuldade de pegar no sono novamente. O que é isso? Isso é algo que pode ser... isso tem uma... Isso é uma epidemia. origem- Isso é uma epidemia, porque isso tem a ver, primeiro, grandes centros urbanos, um monte de gente. A gente tem o que você estava falando. A gente nem se dá conta, mas é o barulho, a luminosidade,
Existem alguns trabalhos sugerindo isso aqui, ó. Eu acho que alguém conhece esse negócio. Celular. O celular hoje está do lado da sua cama e virou despertador, virou tudo. Distração no meio da noite. Você está fazendo DR com a namorada no meio da noite. Está conversando com um amigo que foi para os Estados Unidos e outro que está na Europa. E assim vai. E o que acontece? A gente não respeita o nosso sono. A gente não respeita o nosso sono. E é o que as nossas avós diziam. Respeitar, ter horário, de manhã, abrir a janela, se expor à luz, fazer exercício físico, boa alimentação. Dentro desse pacote, quem mais sofre, o que é mais frágil em tudo isso? O sono. É a manifestação de uma série de erros. Você está pilhado, você está tomando um monte de café, cafeína para te deixar acordado, remédio para te deixar acordado, remédio para te deixar dormindo. E a gente sofre com isso. E essas pessoas que têm esse sono interrompido, que acordam muitas vezes durante a noite, isso pode ser sintoma... apneia do sono. Apneia do sono. Então vamos falar da apneia do sono. É lógico que pode ser tudo isso. Eu, só relembrando uma coisa, só para terminar esse ciclo, é que às vezes, talvez, com a idade, o sono ele não seja tão consolidado. Existe uma teoria que até não muito tempo atrás, a gente ia dormir quando a luz ficava escura, dormia até 3, 4 da manhã, dava uma acordadinha, ficava 1 hora acordado e depois dormia mais um pouco. Então a gente sente com a idade, às vezes, que a pressão do sono ela se estabelece no início da noite e depois você tem uma dificuldade de manter esse sono. Às vezes ficar acordado 1 hora, ler alguma coisa e depois voltar para a cama, voltar a esse padrão polifásico, talvez seja uma resposta para algumas pessoas. Outra coisa é o seguinte, com a idade a gente tende a ter um adiantamento de fase. O que é adiantamento de fase? E dormir mais cedo. Não estou dizendo todo mundo, mas existe uma tendência. Então o sujeito fala, às 3 da manhã eu tenho uma insônia danada. Que hora você foi dormir? 9. Então vamos lá. 9, 10, 11, meia-noite, 1, 2, 3. Talvez você já dormiu um número suficiente de horas. E você sente isso como insônia porque você está isolado no mundo. Está todo mundo dormindo, o que eu vou fazer? Então vamos sair, ler alguma coisa, talvez se adaptar de uma forma diferente. Dar uma cochiladinha à tarde, se adaptar de uma forma diferente talvez seja uma das soluções. A gente precisa aprender. A gente precisa aprender a lidar com isso. E uma das doenças que podem estar causando isso, que não é insônia, é a apneia do sono. O que é essa apneia do sono? A apneia é a parada da respiração. Se a gente for mergulhar, eu posso mergulhar com torpedo de oxigênio, eu posso mergulhar com snorkel. Então, quando eu mergulho, eu afundo. Isso também é chamado mergulho em apneia. Eu paro de respirar. A apneia é a ausência da respiração. A apneia obstrutiva do sono, porque eu vou dormir, minha garganta é estreita. Qual garganta é estreita? Nossa! Se você acreditar na teoria da evolução, nossos primos macacos têm o queixo aqui, nós dominamos o fogo, a maxila e a mandíbula foram projetadas para trás, ficamos de pé, a língua é enorme aqui dentro. Quando eu durmo, isso aqui cai para trás, tem o ronco, roncar não é crime, mas o ronco alto e tal, e os engasgos, que são as apneias obstrutivas do sono. Doença super comum, foi feito um estudo na cidade de São Paulo, com mais de 1.000 pessoas, feito pelo professor Sérgio Tufik no Instituto do Sono. Muito bem feito pelo Datafolha, escolheram as pessoas, foram fazer o exame completo de polissonografia, um trabalho muito bonito. 33% da população. 1/3 das pessoas tem apneia do sono? Apneia dos adultos entre 20 e 80 anos na cidade de São Paulo. 1/3 das pessoas. Algum grau de apneia. E piora com a idade e piora com a obesidade. Então, essa apneia é a falta de ar? Não, são os engasgos repetidos durante a noite. A pessoa dorme mal, em geral ronca, mas o ronco é subjetivo, né? Depende de quem ouve. E o que essa apneia ela tem alguma consequência? Fragmentação do sono, às vezes insônia, sono de má qualidade. Aqui no Encore a gente estuda muito pressão alta, relação, a gente estava vendo lá, diabetes. Até diabetes, talvez tenha. Sonolência, Alzheimer, cansaço, impotência sexual. Puxa vida, olha quanto. Tudo de ruim, porque se você dorme mal e ainda o teu oxigênio fica caindo durante a noite, todas as noites, né? E você não percebe que tem um problema. Então esse é um problema sério. Nos casos mais graves, o tratamento é colocar uma máscara, jogar sob pressão, que é o CPAP, pressão positiva contínua na via aérea.
Ah, mas consigo dormir com isso? Consegue. Se você tiver uma apneia grave. Outros tratamentos são a plaquinha de avanço mandibular, feito pelo dentista, dormir de lado, perder peso, fazer exercício com a musculatura da garganta. Tem vários tratamentos. Mas a gente tem uma dificuldade grande de fazer diagnóstico. A doença é super comum. Muito comum. E, doutor Geraldo, e a questão do ronco? Que é uma coisa que atrapalha tanto a sociedade. Eu não ronco. Você não ronca. Mas minha mulher diz que eu ronco. Eu estou meio desconfiado de que... É incrível, porque na medicina a gente divide em sinais e sintomas. Né? Uhum. Eu estou conversando, digamos que você seja meu paciente. Uhum. Sinal é tudo aquilo que eu observo de você, sintoma é aquilo que você refere. Uhum. Na nossa conversa não sai o ronco. Uhum. O ronco é uma reclamação de uma terceira pessoa. Entendi. Porque você está dormindo, então é difícil. Roncar não é crime, mas se o ronco é alto, incomoda os outros toda noite, pode ser um sinal de apneia do sono. O ronco é basicamente a vibração dessa musculatura, porque o ar está passando obstruído. Uma bandeira panejando. Quer dizer, a garganta, vou dizer em termos mais comuns, a garganta está um pouquinho apertada. Apertada e o ar não passa direito. E por que essa garganta está apertada? Porque eu te falei lá no começo, nós, como seres humanos, temos uma garganta apertada. A nossa queixo está muito para trás, a nossa língua proporcionalmente é grande, a gente engordou a obesidade e ficamos mais velhos. Então pessoas mais magras têm menos chance de ter ronco, ou não? Minha mulher diz que, eu sou magro, mas eu tenho queixo para trás, entendeu? Queixo para então trás. A retrognatia, a idade... Aumenta ronco? Aumenta, porque a musculatura vai ficando flácida. Então, e o amor resiste a essa questão de ronco? Como é que é esse negócio aí, Geraldo? Então tem esse problema social. Né? Social e conjugal. E conjugal. E como é que a gente faz para minimizar isso? Tem como? Não, eu acho que é um sinal. Se tem alguém te dizendo, então, bens a Deus, vai pro médico, procura tratamento. Mas você acha que alguém que ronca deve procurar tratamento? Eu acho que se o ronco é alto, incomoda... E tem tratamento para isso? Lógico. Bom, quais são os tratamentos? Dormir de lado, desobstruir o nariz. Desobstruir como? O nariz, às vezes até com cirurgia, mas, por exemplo, se eu tenho o nariz fechado, eu sou obrigado a abrir a boca e a língua cai para trás. Se você imaginar alguém roncando, é de boca aberta. Então, exercícios com a musculatura com fonoaudiologia, a plaquinha de avanço mandibular, algumas cirurgias, o CPAP, que é a máscara. Então, tem vários tratamentos. Mas, primeiro, nem todo mundo que ronca tem apneia. Isso é um sinal de alerta de que a gente deve procurar a ajuda. E quem são os especialistas que cuidam de ronco? Bom, hoje nós temos aqui, eu sou coordenador da residência em Medicina do Sono, aqui no complexo do Hospital das Clínicas. A Medicina do Sono não é uma especialidade, é uma supra-especialidade. Ela se vincula a várias áreas. Se vincula a várias áreas. Pneumologia, otorrino, neurologia, psiquiatria, pediatria. É uma residência muito bonita, porque os residentes eles circulam pelo complexo HC e vão visitando o sono sob vários aspectos, sob vários ângulos. Porque isso é um elefante, né? O sono é um comportamento. É uma residência muito bonita de 1 ano, é uma nova supra-especialidade. Existem vários locais do Brasil, em outros locais. Nós já temos isso, acho que há 6 anos aqui no Brasil. Nos Estados Unidos isso já faz mais tempo que tem. E a gente está se debruçando sobre esse problema, porque está todo mundo dormindo mal. Existem mais de 80 diagnósticos catalogados no Código Internacional de doenças relacionadas ao sono. Tá? Então nós estamos falando das principais aí. Privação de sono, insônia e apneia do sono. Se você não cair numa dessas 3, você deve representar aí uns 10% da população. Eu acho que tem as 3, sabia? Você tem as 3? Eu tenho as 3. Às vezes eu durmo mal, a minha mulher diz que eu ronco, tenho um pouco de apneia. Mas vamos lá, a gente tem que enfrentar. Tendo o conhecimento, né, a gente tem que mudar o conceito de saúde, sabia? Eu queria te falar sobre esse assunto. Mudar o conceito de saúde, gostei. Total. Fala. O que acontece é o seguinte. Segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde não é só o bem-estar físico, mas é bem-estar físico, mental, espiritual, social. Emocional, tudo. Tudo. Quem tem isso? Ninguém. Esse é um conceito, o que é? Um conceito utópico, idealizado. Se o conceito é idealizado, está todo mundo o quê? Se o conceito de saúde é ninguém está nele. É lógico que está todo mundo o quê? Tá abaixo dele ou fora dele. Doente. Nossa, tá todo mundo doente. Se você somar depressão... não, porque eu estou deprimido, eu tenho refluxo gastroesofágico, eu tenho 7 ou 8 doenças. E o problema é quando você
estampa na cabeça da pessoa que ele é uma pessoa doente. Ele é... Bom, envelhecer é horrível, porque você vai ficando cada vez mais doente, você não tem perspectiva. Você está olhando a parte ruim. Eu estou envelhecendo e estou muito bem. Geraldo, você está falando a parte ruim da história toda. Não, eu estou falando o jeito que nós estamos enxergando. Ah, tá bom, o jeito que não está enxergando. Nós estamos enxergando do jeito errado. Nós estamos enxergando do jeito errado, está todo mundo doente. Por quê? A saúde é utópica, ninguém tem isso. Você está bem hoje aqui, está com probleminha na família, está com probleminha. É normal isso. Isso faz parte da vida. Os ingleses começaram a pensar sobre esse assunto. Falaram, estamos cometendo um erro. E aí eles redefiniram o conceito de saúde. Olha só que bonito. Saúde é a capacidade de você lidar com novos desafios. A capacidade prestem atenção, gente, de lidar com novos desafios. Saúde é a capacidade que você tem de lidar com novos desafios. E agora eu vou dizer uma coisa que junta perfeitamente com isso. Eu tenho uma paciente que virou minha amiga. Aos 80 anos de idade, ela fez uma festa para os familiares e escreveu um discurso. Eu falei, a senhora vai me trazer o discurso, porque esse discurso eu quero ver. Primeira coisa que me encantou, que era de meia página. E ela começa assim, bom, agora que eu estou entrando numa idade bíblica, e fala algumas coisas, mas a coisa que mais me chamou a atenção, e eu ouvi essa frase muito antes de ouvir esse conceito em inglês, e ela está verbalizando exatamente isso, ela falou o seguinte, eu sempre procurei enfrentar as dificuldades da idade como novos desafios. Se encaixa perfeitamente bem nesse conceito. É uma senhora que sabe envelhecer, ela tem uma graça, tem uma alegria de viver. E quem não tem limitação? Todo mundo. Quem não tem limitação? Nós estamos nesse corpo aqui. Esse corpo é tremendamente limitado, mesmo que você esteja com saúde. Isso me lembra as palavras do Obama, yes, we can. A gente olhar as nossas... O que a gente pode fazer? Não que a gente não pode fazer. A gente vai envelhecer? Lógico que a gente vai, Geraldo. A gente vai andar de bengala um dia, vai andar de bengala um dia aos 95 anos, ou sei lá. Mas a gente vai usar tudo aquilo que a gente tem que tá bom. Então, a parte que tá boa... Encarar como novos desafios. Novos desafios. Eu tinha um médico que jogava basquete no quintal da casa dele, e ele adorava jogar basquete. E depois dos 90 anos, a gente via que ele estava ficando mais frágil. E eu falei, bom, mas e aí, o senhor continua jogando basquete? Ele falou, encontrei uma solução. Em vez de jogar a bola assim, eu jogo assim e continuo fazendo a minha cesta. Fantástico. E ele estava alegre, feliz, encontrando como lidar com novos desafios. E essas pessoas são as pessoas que estão olhando a vida com as possibilidades. Eu queria, assim, acho que o último tema, porque eu acho que a gente teria tema para falar aqui a manhã inteira, mas você tem um monte de coisa a fazer, eu também, mas assim, e o nosso público também deve ter coisa a fazer. Tem que dormir! Mas tem que dormir. Mas doutor Geraldo, a história da depressão, por que as pessoas deprimidas dormem mais? Ou não é Depressão mais? Pode dar qualquer coisa. Tanto é que uma interface enorme do sono é com a psiquiatria, né? Então, o indivíduo deprimido, ele pode dormir muito, pode dormir pouco, pode dormir mal. Uma das grandes manifestações, está inclusive num dos critérios de depressão, é insônia, né? Insônia. E o quadro típico é o seguinte, o indivíduo que demora para começar a dormir é o ansioso. O indivíduo que dorme e acorda no meio da noite é o deprimido. É lógico que isso é uma generalização, mas sono e estados emocionais, eles estão ligados dessa forma. Legal. Dá pra... Doutor Geraldo, a gente teria tanto mais para falar, mas a gente precisa dormir. Então, gente... Não, é de dia, agora nós... O doutor Geraldo vai estar com a gente na Longevity Week, a semana da promoção da saúde e da prevenção de doenças. Quando que é mesmo? Que vai ser de 8 a 14 de dezembro, aqui na Faculdade de Medicina da USP. Vai ser lá no Teatro da Medicina da USP. É lindo, gente, é um prédio histórico. E eu acho que é um dos grandes monumentos históricos de São Paulo, que pouca gente, fora os médicos, conhecem.
E muito você legal. que não é médico vai ter acesso a conhecer também. Então a gente vai E, estar junto. sabe o que é Aberto. legal? Sabe o que é legal da minha palestra? Fala, Eu falo logo Geraldo. de cara. É. Então, senta aí e tal, se está cansado. Pode Pode dormir. dormir, não tem problema. Dá uma dormidinha. Eu não vou tirar um dia sem você. Não, fica tranquilo. Doutor Geraldo, muito obrigado, Ó, viu? foi um abraço. Foi Gabo, um esperando prazer. a turma Então, lá. esperando a turma lá, então. Obrigado, um abração. Valeu. Tchau, tchau.